Bem-vindo de volta. Hoje é dia 21 de maio de 2026 e temos o grande privilégio de receber o Coronel Douglas Macgregor, ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, veterano de combate condecorado e autor. Muito obrigado por voltar ao programa. Estou feliz de estar aqui, Glenn. Eu estava ansioso para saber a sua opinião sobre o que está acontecendo agora no Irã. Parece que os dois lados estão rejeitando as propostas de paz um do outro, e não dá para ver um ponto de encontro claro em lugar nenhum. Você acha que é provável a gente voltar à guerra? Bom, eu acho que sim. Por outro lado, eu não tenho acompanhado de perto a variedade de respostas que estamos recebendo de Washington. O presidente Trump falou algo sobre uma negociação e parecia haver uma certa disposição do lado americano em ser mais flexível. A ideia era deixar de lado a questão nuclear e outros assuntos e tentar resolver as coisas no estreito. Então, se você está me dizendo que agora todo mundo rejeitou firmemente as propostas uns dos outros, eu acredito. Mas eu não vi nada definitivo vindo do Donald Trump. E claro, nunca se sabe o que esperar do Donald Trump. Ele parece negociar contra ele mesmo o tempo todo. Não há muita evidência de que ele esteja realmente conversando com mais alguém. Então, quem sabe o que é real e o que não é? Mas eu acho que o mais importante agora é essa ideia de que o Sr. Netanyahu está vindo a Washington. Esse é o último rumor. Eu ainda não vi nenhum anúncio oficial em lugar nenhum, mas tem uma fonte bem confiável dizendo que ele está voando para Washington. Da última vez que ele fez isso, claro, a guerra estourou logo depois. Ele veio, fez discursos, todo mundo estava naquele clima de abraços e sorrisos, e de repente ele voltou para casa. A guerra começou, e o Trump disse, meu Deus, precisamos entrar na guerra. E lá fomos nós. Então eu não sei o que vai acontecer agora, mas o fato de ele vir visitar me diz que ele quer ter certeza de que o Trump não está perdendo o controle, que não está enfraquecendo, que não está tentando fazer um acordo separado. Tudo isso pode ser verdade ou não. Eu realmente não faço ideia. Então, nesse ponto, eu esperaria que começasse. Só não sei quando. O interessante é que isso coincide, como você sabe, com o Hajj, na Arábia Saudita, que começa no dia 24. E normalmente dura uns 10 ou 11 dias. Isso quer dizer que a gente entraria em guerra bem no meio da chamada peregrinação. Se isso é significativo ou não, eu realmente não sei. Outra coisa é que ainda não está claro para mim se os sauditas e os cataris vão autorizar o uso do espaço aéreo deles, ou, nesse caso, de alguma base. Eu não sei qual vai ser o resultado disso. Quer dizer, tem tanta, não quero dizer desinformação, mas informações contraditórias circulando em Washington que é muito difícil saber o que é real e o que não é. Mas voltando à sua pergunta original, eu acho que eles vão voltar a lutar? Sim, acho que sim. Bom, o que mudou durante esse cessar-fogo, essa pausa? Até que ponto cada lado conseguiu reabastecer suas armas, se reorganizar e, eu diria, se preparar de novo para a guerra? E também, o que você espera que seja diferente dessa vez? Os Estados Unidos subiriam mais rápido na escala de escalada? Imagino que o Irã responderia na mesma medida. Quer dizer, considerando que o Trump queria um cessar-fogo, o que você acha que vai ser feito de forma diferente agora? Eu acho que a abertura vai ser um golpe de martelo dos Estados Unidos, para ser bem franco. A minha impressão é que a gente trouxe não só... Bom, deixa eu voltar um pouco. No Exército, quando a gente fala em termos militares, existe o conceito de carga básica de munição. Normalmente se pensa em 3 cargas básicas. A primeira é para garantir que você aguente a primeira semana mais ou menos de combate. A segunda chega depois, para garantir que você consiga ficar lá por mais 1 ou 2 semanas. E a terceira é o que mantém você na luta por cerca de 1 mês. Eu acho que algo parecido está acontecendo agora com as nossas forças aéreas e navais.
Estamos completamente abastecidos com munições, aeronaves e mísseis. Não há dúvida disso. Está tudo pronto para entrar em ação. Mas além disso, desta vez, eu acho que temos quase a mesma quantidade de munição em reserva. Isso quer dizer que em vez de um bombardeio intenso de 3 ou 4 dias, é bem possível que ele dure de 5 a 7 dias. Então eu espero algo muito mais intenso, muito mais severo, causando muito mais destruição. Agora a questão é, o que isso significa em termos de alvos? E eu não acesso à lista de alvos. Mas se você está limitado ao poder aéreo e naval, e não tem forças terrestres para aproveitar os ataques, então isso vira um exercício de tentar descobrir qual conjunto de alvos vai ser mais útil para forçar o inimigo a colapsar, se desintegrar ou se render. Eu não sei. Tenho certeza de que vamos atingir todos os alvos que já atingimos antes. Porque agora sabemos, graças ao vazamento da CIA para o New York Times, que os iranianos saíram da última rodada com praticamente 90% de tudo intacto. Bom, se 90% ficou intacto da última vez, isso quer dizer que agora estamos enfrentando com quase total certeza 100% de prontidão. Porque eu acho que esse nível de reposição já aconteceu do lado iraniano. Além disso, há várias fontes afirmando que foram trazidos radares russos adicionais para defesa aérea e antimísseis, e alguns voltados apenas para mira a longa distância. E os chineses trouxeram mísseis extras, alguns dos mesmos que já foram usados antes. Mas também uma nova classe de míssil, um míssil de cruzeiro muito conhecido, mas que ainda não tinha sido usado, projetado para afundar navios no mar a até 300 quilômetros de distância. Isso dá mais ou menos 180 milhas. Ou seja, isso manteria qualquer um bem longe da entrada do Golfo Pérsico. Outra coisa é que há indícios de que técnicos russos e chineses também estão lá, em solo, ajudando a operar esses sistemas. Nada disso deveria nos surpreender, porque nós temos feito exatamente o mesmo na Ucrânia, ajudando os ucranianos contra os russos já há alguns anos. Mesmo assim, tem gente em Washington dizendo, isso é um absurdo. O que esses russos e chineses estão fazendo? Ora, o que você acha que eles estão fazendo? Estão fazendo com a gente o que a gente vem fazendo com eles. Então eu acho que esse é um momento muito sério. Acho que vamos ver muito mais danos agora, causados pelos dois lados, um ao outro. E eu diria que dá para apostar com praticamente 100% de certeza que o Irã vai acabar com a infraestrutura de petróleo no lado oeste do Golfo Pérsico. E imagino que eles também possam atacar as usinas de dessalinização, que têm um impacto enorme na Arábia Saudita, não só nos Emirados, a ponto de que, se destruírem a que fica em Al Jubail, isso significa que Riad fica sem água potável quase que imediatamente. Nesse caso, teriam que evacuar a capital, porque não há outra forma de fornecer água potável. Esse é um momento muito sério, e eu acho que isso reflete, especialmente do lado do Donald Trump e do Sr. Netanyahu, um certo nível de desespero. Na cabeça deles, eles precisam vencer, custe o que custar, desde que não envolva o uso de uma arma nuclear. Agora, tem gente que acredita que os israelenses poderiam até quebrar esse tabu e usar uma arma nuclear. Eu não sei. Espero sinceramente que não, porque isso abriria a caixa de Pandora, e aí qualquer coisa se tornaria possível. Mas partindo do princípio de que isso não aconteça, eu acho que toda forma imaginável de ataque vai ser usada dessa vez, com muito mais intensidade do que vimos na primeira. Bom, sobre essa suposta ruptura entre Trump e Netanyahu. Dizem que o Trump quer fazer as pazes com os iranianos, ou pelo menos conseguir uma pausa mais longa, enquanto Netanyahu quer continuar enfraquecendo o exército iraniano, de preferência, derrubar o governo. Você acha que tem fundamento nisso? Ou é algo para fazer os iranianos baixarem a guarda? Ou o quê? Como é que você está interpretando essa situação? Porque, olha, pode ser possível.
Olha, eu acho que o Golfo Pérsico acabou se tornando para o Donald Trump o que seria o Hotel Califórnia. Você entra, mas nunca consegue sair. Ele gostaria de sair disso, eu não tenho dúvida. Mas ele também tem obrigações com o lobby israelense, não só com o senhor Netanyahu pessoalmente, com o Estado de Israel, mas também com os doadores que financiaram a campanha dele. E eu acho que eles querem a destruição total e completa do Irã. E acho que ele provavelmente está dizendo algo como, tá, eu entendo isso, mas e se a gente não conseguir fazer isso? A resposta dele seria, então volte e encontre outro jeito de fazer. Ou seja, não existe uma saída fácil para Trump desse enrosco. Então eu acho que o melhor que ele pode esperar é o que você acabou de descrever, algum tipo de pausa. E sempre que ele consegue uma pausa, acho que ele passa um bom tempo tentando descobrir como é que eu aproveito essa pausa para vencer ou para escapar. Uma das duas coisas. E eu acho que isso não está funcionando muito bem para ele, porque não existe uma resposta fácil. Então, sim, provavelmente há uma divisão nesse sentido. Mas, por outro lado, quanto espaço de manobra o presidente Trump realmente deixou para si mesmo? A gente sabe, pelo histórico, que ele tem uma forte tendência a exagerar e mente com frequência sobre o nível de diálogo entre o Irã e os Estados Unidos, entre o Irã e o Paquistão, entre o Irã e os Emirados, ou entre os Emirados e o Paquistão. Então é muito difícil saber o que é real e o que não é. Eu cheguei num ponto em que simplesmente parei de tentar descobrir o que é verdade e o que não é. É perda de tempo. Acho que ele está numa situação da qual quer sair, mas não consegue. Isso significa que ele vai ter que reiniciar a guerra. Agora, o que acontece se ele reinicia a guerra e depois de mais 3 semanas a gente continua no zero, sem sair do lugar? Vamos estar na mesma situação de antes. Aí ele fica humilhado, vai ter que fazer uma retirada vergonhosa, vai ter que admitir o fracasso. Será que ele faria isso? Não sei. Ele pode dizer algo como, bom, agora não sobrou mais nada. Foi mais uma operação de martelo à meia-noite. Destruímos tudo. Não há motivo para continuar. O Irã não representa mais ameaça para ninguém. O Irã está impotente. Os vizinhos dele não têm mais medo. Claro, a maioria desses vizinhos nem existe mais, porque foram bombardeados até deixarem de existir na região do Golfo Pérsico. Mas ele pode dizer isso e depois afirmar, estou indo para casa e pretendo assistir à Copa do Mundo. Vai saber? Tudo é possível. Mas o que as pessoas em casa vão sentir? O que elas vão pensar? E a gente não pode ter certeza disso agora, porque os verdadeiros efeitos do desastre no Golfo ainda não chegaram até aqui. Eu acho que, até o fim de junho, começo de julho, nossa reserva estratégica de petróleo vai estar muito baixa, a ponto de correr o risco de secar. Isso nos coloca numa situação difícil. Já está claro que não dá para exportar todo o petróleo bruto que estão pedindo para a gente exportar, porque a gente precisa dele como base para a nossa indústria de refino. Também temos um problema com o petróleo que extraímos do xisto. Esse precisa ser exportado, porque não temos refinarias capazes de processar esse tipo de óleo, por causa da diferença entre o petróleo de xisto e o petróleo comum, o cru normal. Então ele vai ter que lidar com tudo isso. E além disso, ainda tem a crise financeira. Eu venho acompanhando o mercado de títulos há anos. E isso é simplesmente porque todas as pessoas que eu respeito, seja o Alistair MacLeod, o Ray Dalio, o Luke Gromen ou o Gundlach, todos eles, analistas financeiros brilhantes, sempre disseram, olhe para o título de 10 anos. Quando o rendimento desse título ultrapassar o teto de 5%, a gente não consegue mais sustentar a dívida. Tudo começa a desmoronar. E agora estamos chegando perto desses 5%. Então, o que isso significa se acontecer nessa próxima fase? Eu acho que significa que a gente vai ter que recuar, porque não dá para continuar. E já estamos vendo o ouro substituir o dólar como moeda de reserva mundial. E isso não é algo que foi planejado no ano passado, nem há 6 meses, nem há 2 anos. Mas está acontecendo.
É real. E os chineses, a gente sabe, acumularam quantidades enormes de ouro. Ninguém sabe ao certo quanto eles têm. Agora, para gerar um pouco de liquidez com as reservas estrangeiras, os russos chegaram a vender um pouco de ouro. Eles têm muito ouro. A Índia também tem muito ouro. Todo esse ouro vai acabar servindo de lastro para o BRICS. E isso é uma disputa entre o BRICS e o sistema financeiro ocidental, dominado pelos Estados Unidos. Então, se esse sistema financeiro dominado pelo Ocidente entrar em colapso de repente, por causa do que está acontecendo nos mercados de títulos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, a gente vai ver todo mundo tentando se livrar da nossa dívida. Como é que se sustenta uma guerra assim? Eu acho que não dá. Agora, talvez o Sr. Dizem tenha alguma nova mágica na manga. Eu realmente não sei. Eu acho que o presidente Trump está realmente encurralado neste momento. Se ele não voltar atrás, vai parecer que foi derrotado e que está desistindo. Em outras palavras, por mais sensato que fosse fazer isso, ele não pode simplesmente ir embora, pegar um avião e esquecer o assunto. Ele se recusa a dizer o que eu venho pedindo para ele dizer, que é o seguinte: por razões humanitárias, a gente precisa sair, porque isso já não é mais só uma questão entre os Estados Unidos e o Irã, ou entre alguns países da região. Isso agora é um problema do mundo inteiro e o mundo todo está sofrendo. E se a gente não parar com isso, se avançar para essa próxima etapa, pode levar uns 10 anos para o sistema global de energia se recuperar de verdade. A gente vai ter fome. No fim das contas, ele está basicamente revertendo a Revolução Verde. Sabe, é que o fertilizante simplesmente não existe. As pessoas nos Estados Unidos, a maioria nem sabe o que significa Revolução Verde. Elas não entendem o quanto isso mudou o mundo. Lá nos anos 60, a gente tinha um pouco mais de 4 bilhões de pessoas no planeta. Hoje já passamos de 8 bilhões. Isso não foi por acaso. Foi por causa da Revolução Verde. A gente conseguiu alimentar toda essa gente. Mas o que acontece quando não conseguirmos mais? Aí sim, vamos ter problemas dentro dos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso, mas não serão tão graves quanto, digamos, no sul global. E eu nem sei o que vai acontecer na Europa. A Europa vai enfrentar uma situação muito séria quando se trata dessas questões. E olha só o que os europeus fizeram com os holandeses. Olha o que os globalistas holandeses fizeram com eles mesmos. E os holandeses são o país agrícola mais produtivo do mundo. Por causa da guerra na Ucrânia, a gente perdeu o acesso a enormes áreas de terras que antes produziam quantidades imensas de comida. Tudo isso é um desastre. Mas os políticos nos Estados Unidos, em Washington, não estão pensando no resto do mundo. Eles estão pensando neles mesmos. E também lembrando de quanto dinheiro conseguiram colocar no próprio bolso por causa do lobby de Israel, dos apoiadores desse lobby e de todos os outros lobistas que existem por aí, que não têm o menor interesse em nada que aconteça fora dos Estados Unidos. Então é uma situação ruim e não tem uma solução fácil. Bom, o que eu imaginava no caso do Trump era o seguinte: ele provavelmente achava que o melhor cenário seria conseguir uma troca de regime e, bem, destruir o Irã. No pior caso, teria que recuar. Ele poderia declarar vitória, mostrar quantas pessoas foram mortas, dizer que a Marinha destruiu tudo isso. Um pouco como aconteceu no Iêmen, declarar vitória e voltar para casa. Mas o problema, claro, é que se os iranianos controlarem o Estreito de Hormuz, eles podem cobrar um preço mais alto dos países que ameaçam a economia do Irã com sanções, ou que ameaçam o país abrigando bases americanas. Eles também podem impor custos extras a países que negociam em dólar. Então era isso que eu estava pensando. Como é que o mundo ficaria se os Estados Unidos fossem, na prática, derrotados no Irã? Se isso significar que os Estados Unidos teriam que recuar, deixando o Estreito de Hormuz firmemente sob controle iraniano, e o Irã pudesse usar essas tarifas ou pedágios para criar um sistema de incentivos que fortalecesse sua própria segurança econômica e militar. Whatever happens next,
Seja o que for que aconteça agora, se a gente atacar ou não atacar, se tentar sair dizendo que foi um sucesso ou não, eu acho que nós, americanos, estamos acabados no Oriente Médio. E acho que essa é a maior preocupação do Sr. Netanyahu neste momento. Se a gente não conseguir quebrar o controle do Irã sobre o Golfo Pérsico, se não conseguir voltar a ter presença ali, e sinceramente parece bem claro que não vamos conseguir, isso significa que estamos fora da região. Não vamos voltar para esses espaços. Não vai haver nada para reconstruir. Vai levar pelo menos uma década até que os países que existiam ali consigam se recuperar, se é que alguns deles vão se recuperar algum dia. Porque, para ser bem franco, naquela parte do mundo simplesmente não há água suficiente para sustentar muito desenvolvimento. Então eu acho que esse é o maior problema de todos. Não tanto para nós, vamos ser francos. Eu diria que a gente já devia ter se retirado da maioria das bases no exterior há muito tempo. E eu venho fazendo apresentações para turmas das academias militares, para públicos do exército, para qualquer plateia disposta a ouvir, há mais de 15 anos, dizendo que toda essa ideia de presença militar avançada acabou. E todo mundo me olha e diz, você é louco. E eu continuo tentando explicar para todos que hoje temos novas capacidades. Qualquer coisa que você coloque adiante, nesse modelo de presença avançada, ou seja, em bases como as dos Emirados Árabes, da Alemanha, da Coreia, da Tailândia, das Filipinas, não importa para onde você vá. Agora você é basicamente um alvo esperando para ser destruído. Dá para te identificar com facilidade, te mirar com facilidade, e bastam alguns mísseis táticos, balísticos ou de cruzeiro para eliminar toda a sua presença avançada logo no começo de qualquer conflito ou crise. Por isso eu tenho insistido que a gente abandone essa ideia absurda de presença avançada. Lembrem que essa presença foi justificada depois da Segunda Guerra Mundial, não só por causa da Guerra Fria, mas pela suposição de que, estando lá, a gente impediria outros conflitos de acontecer. Pois bem, isso não funcionou, não é? Não funcionou principalmente porque somos nós que estamos causando muitos desses conflitos. Mas no fim das contas, esses tempos já ficaram para trás. De certa forma, isso é uma bênção, porque vai nos obrigar a trazer nossas forças de volta para casa. Pelo menos dentro do território continental dos Estados Unidos, a gente pode protegê-las, se a defesa voltar a ser o foco principal. Porque toda a nossa postura militar, todo o nosso modo de pensar desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sempre foi ofensivo. A melhor defesa é o ataque, esse sempre foi o argumento. Se estivermos na linha de frente, podemos atacar rápido, resolver o problema logo no começo. Em outras palavras, podemos lidar com a ameaça antes que ela saia do controle. Mas esses tempos acabaram, a tecnologia mudou, não dá mais para fazer isso. E se tentar, vai acabar perdendo suas forças. Isso significa que precisamos voltar para o território continental dos Estados Unidos e descobrir como é que vamos nos defender daqui. Porque a defesa estratégica hoje é superior a qualquer ataque estratégico. A única coisa que ainda não conseguimos deter são os mísseis hipersônicos, na forma de mísseis balísticos intercontinentais. Isso significa que vivemos permanentemente, e os russos, os chineses e outros países que têm esses mísseis também, sob a ameaça constante de destruição total, caso algum deles seja usado. Tirando isso, que não muda, o mundo é um lugar completamente diferente. A gente não pode mais agir como se ainda vivesse no passado. Esse mundo acabou, este é um novo mundo. Então o que vamos fazer? Eu acho que os americanos ainda não pensaram nisso direito. Acho que ninguém em Washington pensou nisso direito. E todos são muito reativos. Nós nunca podemos sair da Coreia. A gente nunca pode sair do Japão. Espera um pouco, a gente não mora na Coreia. Você não mora no Japão. Eles não fazem parte dos Estados Unidos. O que você quer dizer quando diz que a gente não pode sair? E agora temos governos como o da Coreia do Sul, que basicamente estão nos dizendo, olha, a gente realmente acha que vocês deviam ir embora.
Eles não falam isso em público, mas dizem por trás das portas fechadas. E são muito educados ao fazer isso. Mas está chegando num ponto em que em algum momento essa educação vai acabar e eles vão simplesmente dizer, olha, vocês têm que ir. E por que eles iam querer que a gente fosse embora? Pelo mesmo motivo que eu acho que ninguém vai nos convidar de volta para o Golfo, porque somos vistos como um catalisador de conflito. Nós não somos originários dessa região. A gente não faz parte, de forma natural, do sistema internacional ali. Onde quer que estejamos como uma força estrangeira com o potencial de arrastar outros países para conflitos que eles jamais travariam por conta própria, nós não somos bem-vindos. E agora entramos em guerra com o Irã, em grande parte por causa dos interesses de Israel, não pelos nossos. Esse é o problema. Ninguém quer ser arrastado por uma guerra que não tem nada a ver com ele. E o único Estado, entre os Emirados, que mais compartilhava dos mesmos interesses de Israel, era os Emirados Árabes Unidos. Eles estavam na prática alinhados com Israel. Então tinham interesse na destruição do Irã. Isso não deu certo. Foi um desastre para os Emirados. Bom, mudando para outro conflito terrível, onde também há aliados se reorganizando, parece que à medida que os Estados Unidos se afastam um pouco da guerra na Ucrânia, ou pelo menos passam parte da responsabilidade para os europeus estão, aparentemente, aumentando o tom. Pelo menos é o que os russos estão dizendo agora, acusando os países bálticos de facilitar ou simplesmente tolerar ataques de drones ucranianos passando por seus territórios, ou até mesmo sendo lançados de lá. Como você está vendo essa situação? Porque eu tenho recebido mensagens de Moscou dizendo que isso, esse é o limite. Aceitar isso seria muito mais perigoso do que responder de alguma forma. Qual é a sua avaliação disso? Olha, o que eu vou dizer é algo que tenho certeza de que os russos já sabem, então não acho que eu esteja revelando nada novo. Mas as pessoas precisam entender que as rotas de voo e o direcionamento desses ataques com drones de longo alcance foram todos fornecidos pela capacidade militar americana. Não dá para decolar da Ucrânia, cruzar os países bálticos e atingir alvos nos arredores de São Petersburgo sem a ajuda dos Estados Unidos. Nossas aeronaves de vigilância, nossos satélites, mapearam cada refinaria, cada torre de extração de petróleo, cada base aérea, cada instalação de importância estratégica ou operacional dentro da Rússia. Essas informações têm sido ouro para os ucranianos, que hoje não têm nenhuma outra capacidade militar além dos drones. É só isso que eles têm. Eles não conseguem lançar uma ofensiva em terra. Iriam perder todo o pessoal em questão de poucas horas. Não conseguem avançar, nem conquistar novo território por muito tempo. Não há nada que possam fazer, além de lançar esses drones em uma série do que eu chamaria de ataques de vingança. Mas esses ataques chegaram a um ponto em que os russos perderam a paciência. Eles estão irritados. E a população russa, por mais que apoie o presidente Putin, está basicamente dizendo, isso precisa parar. Todos entendemos que é uma operação militar especial, mas ou acabam com isso de vez, ou declaram guerra, ou as duas coisas. Façam o que for preciso. Terminem com isso. Eu acho que estamos muito perto desse ponto. Mas tem algo que sempre jogou a favor do Sr. Putin, e isso são os próprios regimes globalistas da Europa Ocidental e as políticas que eles adotaram. Essas políticas têm sido economicamente, socialmente e culturalmente destrutivas. Hoje há milhões de pessoas vivendo dentro da Europa que, em circunstâncias normais, nunca estariam lá. Isso porque líderes globalistas, desde a época da Merkel, abriram as fronteiras e permitiram a entrada de milhões de pessoas nesses países, que agora vivem a um custo enorme para as economias locais. Pessoas tão fundamentalmente diferentes que nunca poderão ser assimiladas e nem querem ser assimiladas.
Na verdade, muitos deles decidiram que vão transformar a Europa no que eles querem que ela seja, e não no que ela é. Então as coisas finalmente começaram a mudar. E o lugar mais importante nisso tudo, porque é o país mais poderoso da Europa, é a Alemanha. E a Alemanha está à beira de explodir como um vulcão. Eles têm a chance de romper o controle que a liderança globalista manteve sobre o país por tantos anos. Isso pode acontecer e muito provavelmente vai acontecer. A questão é quando? Vai ser na próxima semana, no próximo mês, mais pro fim do ano? Eu não sei. Mas eu acho que está chegando, porque há uma disposição cada vez maior de admitir que tudo isso já foi longe demais. A Alemanha está sendo transformada naquilo que o famoso Plano Morgenthau tentou fazer com ela. Desindustrializar o país, destruir sua força científica e industrial, minar e corroer sua moral, acabar com seu senso de identidade, com sua própria noção de nação. Tudo isso está chegando ao fim porque Alice Weidel se mostrou uma pessoa de capacidade extraordinária. Ela é alguém que chamamos de Roche de Bruns, ou em alemão, Felsen in der Brandung. Em outras palavras, ela é como granito no meio do fogo. Ela resistiu a tudo que jogaram contra ela. Está dizendo a verdade. E as pessoas, até mesmo no Bundestag, até mesmo da CDU e da CSU, estão começando a dizer que ela tem razão. Agora, se ela assumir, o que a gente pode esperar ver? Bom, a primeira coisa que deve acontecer é que eu imagino que ela, ou o novo ministro das Relações Exteriores, vai pegar um avião para Moscou e dizer: olha isso, a gente não quer nada a ver com as políticas do passado, a gente não gostou, não apoiou, a gente foi contra, queremos fazer negócios. E o que o presidente Putin vai fazer? Vai dizer: não gostamos mais de vocês? Claro que não, ele vai fazer negócios. E a energia barata vai voltar a fluir. E para qualquer civilização, energia barata é essencial. Antes era como ter mão de obra barata. Mão de obra barata ainda é boa, mas a energia barata é uma necessidade vital. E sem isso, você não tem crédito barato. E se não tem crédito barato, que é o que tem sustentado esse país há décadas, tudo para. Agora mesmo, essas empresas como a KKR e a BlackRock, todas essas gigantes de crédito privado que valem bilhões de dólares, estão com problemas. Elas não têm liquidez, estão tentando pegar empréstimos usando os próprios ativos que administram só para conseguir sobreviver, e vão acabar quebrando. O meu ponto é que é para esse caminho que a Alice Weidel vai levar a Alemanha. E toda essa conversa de vamos construir o maior exército, ou a maior força aérea, ou seja lá o que for, isso é impraticável. E mais importante ainda, nem é necessário. E é isso que a Weidel entende. E eu acho que cada vez mais o eleitorado alemão entende isso. Sabe, teve um filme anos atrás, era uma comédia, um ótimo filme, e era sobre um submarino russo que tem um problema e encalha na costa do Maine. Aí o capitão e a tripulação vão até a cidade em busca de ajuda. No fim, os moradores locais ajudam o submarino e eles conseguem colocá-lo de volta no mar antes que a guarda costeira, a marinha e todo mundo tenham um ataque do coração. O filme se chama Os Russos Estão Chegando. E esse tem sido o mantra há anos na Europa Ocidental. A gente costumava brincar lá na Guerra Fria, nos anos 70, os russos estão chegando. Os russos, eles estão na I-95 indo de Nova York para Filadélfia. Notícia das 7. Era ridículo. Tá bom, eles não estavam vindo. E não estão vindo agora. Ninguém em sã consciência quer fazer isso. Então eu acho que quando a Alemanha se levantar e disser chega e colocar um fim nisso, vai ser muito difícil para os outros. Agora, o motivo de eu ter falado sobre todo esse mapeamento de instalações e o planejamento de rotas para esses drones é porque tudo isso está sendo feito pelos países bálticos, ou então passando pela Romênia e saindo para o Mar Negro, de onde eles têm atingido alvos até lá no Cáucaso. Isso é muito perigoso. Os russos estão realmente muito frustrados e irritados. E, de novo, isso é desnecessário.
Mas a gente vê pessoas desequilibradas, irracionais e perigosas, como essa Kallas, que é a ministra das Relações Exteriores da União Europeia. Agora me diga por que, em nome de Deus, escolheriam uma política da Estônia para ser a ministra das Relações Exteriores da União Europeia? Vamos lá, isso é absurdo. Não faz o menor sentido. Veja, a gente tem mais gente morando em Nova York, em Los Angeles, nas 15 ou 20 maiores cidades dos Estados Unidos, do que existe nesses países pequenos. Agora, esses países pequenos têm direito de existir? Claro que têm. Estão em risco de serem dominados e destruídos pelos russos? Não. Mas se essa loucura não parar e eles não saírem desse negócio de ajudar na construção desses drones de longo alcance e o resto dos europeus continuar enviando esses componentes para serem montados na Ucrânia, porque os ucranianos não precisam de ajuda com os drones FPV, os de primeira pessoa, esses eles conseguem fazer à vontade, mas os de longo alcance não. Aí já é outra história. E se isso não parar, então, sabe, em algum momento os russos podem perder a paciência. Então eu acho que é meio que uma corrida. Será que a Alemanha vai se livrar desse governo terrível que fez tanto mal para o país? E o Merz, que vai acabar recebendo a maior parte do crédito por isso, não foi o primeiro. É preciso voltar lá atrás, até a chegada da Merkel. Desde que ela assumiu, a Alemanha vem seguindo um caminho rumo ao inferno. Isso precisa parar. Se isso parar e a Alemanha tiver uma nova liderança, aí eu acho que os russos vão recuar e esperar a visita de Berlim a Moscou. Mas se isso não acontecer logo, então eu diria que há sim a possibilidade de ataques russos contra instalações industriais ou militares no Ocidente que estejam participando disso. Acho que isso seria lamentável, porque na minha visão a Rússia está prestes a vencer a guerra pela paz. O alemão muda de regime, hoje me cabe no país. Olha, você fala em ir para a guerra. Se você é europeu, tá brincando com quem? Isso não vai acontecer. É uma bobagem. Nesning. Esse é o problema. Mas ir para a guerra para quê? O que é que você tem? Não tem nada lá. Quem a gente está tentando enganar? Quer dizer, isso é uma piada. Ah, então você tem que carregar todos os tanques, as peças de artilharia, as tropas nos trens, mandar os trens até a Polônia, até a fronteira, desembarcar e se preparar para a grande ofensiva. Não, eles vão morrer todos nos trens. Tudo vai ser destruído. As armas de precisão vão acabar com tudo antes mesmo de chegar lá. É burrice. Então, o que os europeus estão fazendo? Porque enquanto eles fazem essas coisas, ou seja, avançam pelos Estados Bálticos, também com a ajuda dos Estados Unidos, como você mencionou, eles estão ao mesmo tempo montando esse novo bloco naval liderado pelo Reino Unido, voltado contra os russos. Eu não sei se eles estão tentando pressionar a Rússia ou se, na verdade, estão se preparando para uma guerra que não tem condições de lutar. Mas, se eles resolverem entrar num confronto direto, ou se os russos agora decidirem que precisam atacar a Letônia ou a Estônia, seja dando a eles uma certa margem de negação plausível, usando drones ucranianos que já derrubaram, ou simplesmente lançando ataques diretos de mísseis contra a Letônia, você acha que os Estados Unidos, nesse caso, viriam em socorro? Olha, os Estados Unidos não vão usar armas nucleares. A ideia de que se esse chamado artigo 5 for acionado, digamos pela Lituânia, Letônia ou Estônia, os Estados Unidos lançariam armas nucleares contra a Rússia é absurda. Isso não vai acontecer. Então a pergunta é, se não vamos fazer isso, o que podemos fazer? Bom, nesse momento já usamos mais de 2/3 do nosso arsenal de mísseis. Eu não sei os números exatos. Se lançarmos mais nos próximos dias e entrarmos em outra fase, acho que vamos passar de 2/3 já usados para talvez menos de 1/5 disponível. E aí, nesse ponto, o que podemos fazer? Muito pouco.
Porque se a gente entrar num conflito de desgaste com mísseis, a gente vai perder. Os russos conseguem produzir mais, os chineses conseguem produzir mais, e os chineses com certeza não vão ficar parados vendo a gente brutalizar ou tentar destruir a Rússia. Sabe? Acho que a questão é a seguinte: o Donald Trump foi eleito para fazer várias coisas, e muita gente achou que ele era esse líder forte e influente que ia representar os interesses delas. Mas antes de tudo, ele não representa o interesse de ninguém nos Estados Unidos, assim como Starmer não representa os interesses do povo da Inglaterra, da Escócia, do país de Gales ou da Irlanda do Norte. Esquece. Ele não representa, e isso está cada vez mais claro. Macron, olha, eu deixo que outros debatam isso, mas acho que ele também está em terreno bem frágil. A Meloni tentou recuar, mas ainda não tomou as medidas decisivas que a Itália precisa. Então, o que a gente pode esperar do Donald Trump? Sinceramente, eu não esperaria muita coisa, porque não dá para lutar duas guerras ao mesmo tempo. Não quando essas guerras envolvem grandes trocas de mísseis. A maioria desses mísseis está sendo usada lá no CENTCOM, o Comando Central dos Estados Unidos no Oriente Médio. Nosso estoque é limitado. Agora, uma coisa que o Donald Trump disse quando voltou da viagem à China, e que eu achei muito boa, foi que ele basicamente pôs fim a essa ideia absurda de entrar em guerra para defender Taiwan. Ele disse: a gente não tem como fazer isso. Então, basicamente, o que ele disse, ele está certo. Ele falou: Taiwan fica a 160 quilômetros da China, mas a gente teria que viajar quase 10 mil quilômetros para chegar lá. Alguém falou com bom senso com ele. Não sei quem foi, mas quem quer que tenha sido merece o Prêmio Nobel da Paz. Porque a coisa mais absurda que eu consigo imaginar é os Estados Unidos tentarem provocar uma guerra contra a China. A China é a maior fortaleza do mundo. Sabe aquele ditado antigo? Um navio é tolo se tentar lutar contra um forte. Isso quer dizer que frotas não enfrentam fortificações em terra. Elas não têm como resistir às defesas em terra. Você sempre pode disparar mais mísseis de um depósito em terra do que de um navio. Então ele disse: não, isso não vai acontecer. Obrigado, presidente Trump. Que Deus te abençoe. Isso é vital e essencial. Vamos acabar com essa bobagem de falar em guerra com a China. Fora isso, ele ficou constrangido porque o presidente Xi simplesmente disse algo como: fico feliz em receber o líder de uma potência em declínio no meu país. E como líder de uma potência em ascensão, é um grande prazer vê-lo. Que declaração incrível. Ele está errado? Não totalmente. Está certo? Também não totalmente. Mas não é nenhum tolo. Ele estava mandando um recado. A China é a maior base de manufatura do mundo. Para cada motor de foguete ou de míssil que a gente produz, eles provavelmente conseguem produzir de 500 a 1000. É um fato simples. Volte à Segunda Guerra Mundial, e se você perguntar aos alemães por que perderam a guerra, eles vão responder na hora: Lend-Lease. Porque o exército soviético não teria passado nem 80 quilômetros além de Stalingrado sem todos os caminhões, todos os jipes, todo o aço, todos os trens, todo o metal, tudo isso. Quer dizer, é só olhar a lista. Seria impossível. Pois é exatamente isso que estamos enfrentando hoje com a China. A China nos substituiu como a principal potência industrial do mundo. Então, graças a Deus por isso. Fora isso, tudo que foi noticiado depois daquela viagem foi bobagem e irrelevante. A gente não fechou nenhum grande acordo que vá nos deixar ricos, nem aproveitou qualquer fraqueza chinesa ou coisa parecida. Tudo isso é conversa fiada. Então ele agora está de volta a Washington e continua preso no Hotel Califórnia. E para ele está claro que é do interesse da China que a gente continue hospedado nesse Hotel Califórnia chamado Golfo Pérsico. Os chineses não vão nos ajudar a sair dessa. Os russos tentaram nos ajudar, mas a gente não ouve o que eles dizem. E não vamos mudar nossa postura pelos motivos que já explicamos. Mas pelo menos deixamos de lado essa ideia absurda de uma guerra com a China. Isso é ótimo. A questão agora é: e daí? O que vem depois?
Isso nos leva de volta ao ponto em que estávamos antes. E eu acho que vem aí uma colisão. De um lado, a realidade no Golfo Pérsico. A gente não tem capacidade, nem a combinação certa de forças para mudar essa equação. Eles têm, eles controlam a situação. E é muito difícil mudar isso. Do outro lado, temos algo chamado economia e sistema financeiro dos Estados Unidos. Qual dos dois vai quebrar primeiro? Essa é a pergunta. Eu não tenho a resposta. Se a gente pudesse simplesmente encerrar a guerra no Irã e também a guerra na Ucrânia, talvez pudéssemos começar um processo de reconstrução e de estabilização. Enfim, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre muito interessante conversar sobre isso. Certo. Obrigado, Glenn Giesing.